Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Direito Previdenciário e Gestão. E hoje nós conseguimos a agenda com uma convidada muito especial na área do direito previdenciário. Ela é referência nacional, então é uma alegria muito grande tê-la aqui no nosso podcast. Vou deixar ela se apresentar para vocês, mas já quero desejar boas-vindas, doutora Gisele Paiva, que a gente consiga ter um bate-papo gostoso aqui, Gi, trazendo para o pessoal um pouquinho não, vamos explorar bastante a experiência que ela tem, o conhecimento que ela tem e que a gente consiga aqui trazer um pouco de conhecimento para você também. Pode se apresentar, Gi. Primeiramente, muito obrigada, Van, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar daquilo que eu vivo há 20 anos. Então, falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, de como ele vem se comportando no cenário brasileiro, o que faz da gente ter esse amor por esse ramo do direito. Falar um pouquinho de gestão, porque ter escritório de advocacia, entender o escritório como um negócio dá trabalho, a gente sabe disso. E a gente não aprende isso na faculdade. E falar um pouquinho das inovações também, do que a gente tem de novo, de moderno, de tecnológico. Então, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Uma honra muito grande, Gi. E eu quero abrir esse podcast você trazendo um pouquinho quem é a doutora Gisele Paiva. Vixe. Não só doutora, mas é mãe, é esposa. Então, eu queria que você pudesse trazer para o pessoal um pouquinho. Quem é você? Pois é. Eu falo, Van, que eu sou uma sonhadora. E por quê? Porque quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, bem no início, eu não sabia muito bem o que eu queria. E aí, na faculdade, você acaba tendo uma tendência à carreira pública. Não muitas vezes porque você quer aquilo, mas porque as pessoas que você passa a admirar na faculdade tem carreira. Então, geralmente, dentro do direito, a gente sabe que é assim, a gente admira juiz, promotor, às vezes procurador. Eu falo que é mais difícil você ter procurador como professor, mas eu tive alguns. E aí, no início, eu achava que era isso que eu queria. Aí, logo que eu me formei, eu comecei a fazer estágio. Logo não, no último ano, eu comecei a fazer estágio na magistratura. E aí, eu percebi que não era isso que eu gostava. Falei, eu não quero isso pro meu resto da vida. Chegar aqui 8 horas da manhã, ir embora às 5 horas da tarde, ficar ouvindo depoimento pessoal, oitiva, sei lá como que fala, de réu, de área do direito penal, que era uma área que eu nunca me identifiquei, não sabia necessariamente se isso seria a carreira pra mim, promotor, já tinha certeza que eu não queria ser mais. E aí eu falei, não, acho que eu vou pro direito escritório, advocacia. E aí eu comecei a fazer estágio em um escritório de advocacia, logo quando eu me formei. Saí da magistratura, me formei, peguei a OAB e comecei a fazer estágio. Porque eu não tinha experiência em escritório. E aí eu comecei a gostar. Aí chegou a minha OAB, porque eu me formei em dezembro, prestei o exame de abril, que na minha época era assim. Abril, também. Agosto e dezembro. Eu prestei o exame de abril. Então, até abril eu já era formada, mas eu não era advogada ainda. Aí eu prestei o exame de abril, passei. E aí, com a OAB, eu comecei a advogar no escritório que eu era estagiária. E aí eu comecei a gostar, mas desde muito cedo na advocacia eu tinha a exata noção do que eu gostava e do que eu não gostava. Então penal não era pra mim, família não era pra mim, civil não era pra mim, trabalhista eu gostava. E eu fazia parte previdenciária do escritório, que era segurado especial. Escritório de interior, na cidade de Atibaia. Só que os nossos clientes de previdenciário eram todos segurados especiais, porque é a cidade das flores e do morango. E foi ali que eu comecei a pegar um amor por aquele direito que eu nem tive na faculdade. Eu fui estudar. Fiz especialização, lato sensu, depois fiz MBA. E aí foi seguindo, até que anos depois desemboquei no mestrado, enfim. E fiquei nesse escritório 7 anos. Nesse escritório, no período que eu estava lá, minha vida pessoal ganhou forma, porque eu já namorava o meu marido quando eu era estagiária. A gente se casou e aí lá eu fiquei. Aí chegou um momento que eu não queria mais fazer tudo. Porque em um escritório que não é nosso, não necessariamente você tem liberdade para você definir a sua área de atuação. Ainda mais em escritório de interior que se faz de tudo. E aí eu decidi, falei, não vou mais trabalhar aqui, gosto muito, mas eu quero seguir a minha vida. Saí de lá, meu marido já tinha o escritório dele, ele advogava com o tio dele, e aí eu conversei com ele, falei, olha, eu vou sair do escritório que eu tô,
E eu quero montar o meu escritório na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que é a minha cidade natal, de 29 mil habitantes. E eu quero trabalhar no seu escritório, mas eu não quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar para você, inicialmente. Só que eu quero fazer só previdenciário. Me impõe as condições que você quer que a gente comece a trabalhar. Porque o escritório era dele, estava andando muito bem, era dele e do tio dele. Comecei assim, Van. Montei o meu... um detalhe muito importante, principalmente para quem tá ouvindo a gente. Estou falando em meados de 2010. Não hoje. Não tinha internet, não tinha nem WhatsApp. 15 anos atrás. Aí, todo mundo achou que eu tava louca. Porque no escritório que eu estava, eu já estava bem consolidada. Eu tinha uma remuneração boa para interior. Todo mundo falou, você é louca. Você vai montar seu escritório, não vai dar certo. Mas eu não ia montar na minha cidade que eu trabalhava. Eu ia montar na minha cidade natal, que ninguém me conhecia. Mas assim eu fiz. Porque naquela época... Eu brinco que numa gestão muito preliminar de marketing, eu já tinha noção que para eu me diferenciar mais rápido, eu precisava estar num lugar e fazer o que ninguém fazia. Tá. Então montei meu escritório em Perdões, Bom Jesus Perdões, uma salinha, não tinha nem banheiro, já estava casada, não tinha o José. José tem 9 anos. E aí, abri. E agora? E fui trabalhar com meu marido no escritório dele. Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Vou fazer prospecção de cliente? Fui pra rádio. Perdões tem uma rádio comunitária até hoje. Bati na porta da rádio, ninguém me conhecia. E falei, olha, eu sou advogada de INSS. E eu quero ter um espaço aqui, me diga qual é o valor para eu informar a população sobre os direitos. Então, eu quero participar de algum programa que vocês tenham e falar um dia de segurado especial, um dia de idade, de LOAS. E aí eu consegui um espaço dentro de um programa que chama Momento Mulher, que tem até hoje. E de vez em quando eu vou. Hoje com menos frequência, por conta dos outros compromissos. Não lecionava nessa época. Ainda não. Tudo começou. E isso foi... Que eu abri o meu escritório em Perdões. Foi no finzinho... em outubro de 2011. Finzinho de 2011. Eu abri o escritório. Comecei a trabalhar com o Felipe. No escritório dele. Aí a gente começou a seguir. As coisas começaram a engatilhar. Não tinha muita noção de gestão. E aí foi crescendo muito rápido. Chegou um momento que eu já não conseguia mais trabalhar com o Felipe no formato dele. E levava muita discussão para casa de trabalho. Eu falei, Fê, eu quero separar o escritório. Então eu não quero mais trabalhar com você. Eu vou abrir o meu escritório em Atibaia no meu formato, com a minha forma de pensar, com a minha forma de agir. E, enfim, aí assim foi. Nesse momento, nasceu Gisele Paiva Advogados Associados de Atibaia, não no formato mais que era antes, que era o Oliveira e Paiva. E o escritório de Perdões continuou, firme e forte, continua até hoje. E de lá pra cá, já se passaram mais de uma década que eu venho desenvolvendo essa questão do trabalho com o direito previdenciário. A docência entrou na minha vida em 2014. Então, eu falo que na docência eu sou um bebê. Em 2014, eu comecei a lecionar em especializações, onde o meu foco e a minha cadeira sempre foi prática, porque era o que eu sabia. E aí, desde então, eu carrego as duas carreiras juntas. Que legal. E você trazendo pra gente um pouco da sua história, da essência de quando você começou, de ser sonhadora, da coragem, de entender que aquilo não cabia mais pra você e vamos pro próximo passo, que é o que a gente continua fazendo até Sim. hoje, né, Gi? Sim. E neste momento que você dá esses passos, que você... Qual foi o momento que você olhou pra tudo que você estava vivendo ali, absorvendo, que você falou, eu também gosto de lecionar? Porque eu acredito que dar aula, ensinar, é algo muito nato, é algo do coração, é algo que você fala, não é por dinheiro, não é por... claro que tudo tem a remuneração, Sim. a gente aprende que sem o dinheiro, tudo tem o seu valor, né, Gi? Uhum. Tem um valor agregado a tudo que você entrega. Sim. E quando a gente muda a vida das pessoas, que é o que você faz, vou contar pra você um pouquinho da minha história com você. Quando a gente muda a vida das pessoas, não tem como a nossa vida não ser mudada também. Então, é algo cíclico, né? Plantou, você vai colher. Não importa. Se você plantou, você vai colher na mesma medida. Qual foi o momento da sua advocacia que você falou, eu quero... Me dá prazer, me dá paixão ensinar aquilo que eu estou fazendo e eu estou tendo resultado para minha advocacia? Na verdade, eu sempre quis ser professora. Tá. Minha mãe conta que quando eu era pequena, eu brincava de escolinha. Tá. Então eu tinha Como uma quase lousa. todas as crianças. Eu tinha uma lousa e eu dava aula para as bonecas. E na escola, Van, eu sempre fui muito desinibida. Então eu era aquela que apresentava o trabalho na Líder. frente. Isso.
Só que a gente cresce ouvindo o quê? Que não dá pra ser professor no Brasil. Que ganha mal. Que ganha mal, enfim, que a gente sabe pelos nossos clientes. Sim. E aí, o que eu pensei? Não dá pra eu ser apenas professora de direito. Tá. Porque se você for parar e pensar literalmente, falando o português claro, qual é o valor de uma hora aula de um professor de graduação, você vai ter que dar aula 12 horas por dia. Enfim. Então, o que eu pensei? Não é esse o meu caminho, porque senão eu não vou conseguir sustentar Os meus sonhos. Exatamente. E aí, fui pra advocacia. Porque a advocacia a gente sabe que na mesma medida que você colocou, o que você planta, você colhe. Se você planta mal, você colhe mal. Se você planta bem, você colhe bem. E aí, quando tudo começou a caminhar melhor na minha advocacia, que eu já era do meu escritório, do GP, não era mais empregada, falei, agora é a hora de eu resgatar esse meu sonho. Porque ainda que ela não me traga o retorno que eu tenho na advocacia, eu tenho da onde tirar o meu efetivo sustento. Então eu brinco, e isso acontece até hoje. Minha fonte principal de renda, ela é a advocacia, não é a única. Hoje não, hoje eu tenho múltiplas fontes de renda. Também não é só a docência e a advocacia. Você me conhece, você sabe, eu tenho os trabalhos de mentoria, de consultoria, enfim, são algumas empresas. Mas quando eu comecei a conseguir escalar melhor na advocacia e aquilo criou tração, que parou, que não mais deixou de ter atração. Porque você começa a girar, a roda não para mais. Sim. Falei, agora eu posso colocar um pouquinho o pé no freio na minha advocacia, pra eu me dedicar a esses sonhos. Foi em meados de 2014. Tá. Mas a advocacia na minha vida, ela é uma paixão. Tá. Hoje já amadureceu. Hoje eu digo que ela já é um amor, já se tornou um amor. No começo era uma paixão louca. Tanto a ponto de eu dar aula de manhã, de tarde, de noite, se fosse necessário. Não pela questão financeira, mas pelo amor mesmo. Hoje eu já penso melhor. Eu tenho que fechar uma determinada mentoria, tá? Qual é a ideia? Que dia da semana é? Qual o horário? Porque eu sempre penso, principalmente na balança questão família, porque agora o José veio. Então eu não posso, por exemplo, se dependesse de mim, eu daria aula todas as noites. Então, eu trabalho no escritório todos os dias, sim. Não, hoje não mais, porque hoje tem dia da semana que eu tô nas outras empresas. Mas eu daria aula toda noite, por prazer. Tranquilamente. Só que não, porque eu tenho pessoas que dependem da minha presença. Não dou mais aula de final de semana, muito raro eu abrir mão dos meus finais de semana para dar aula. Então, você começa a colocar na balança. Mas o meu grande amor profissional é a docência, sem sombra de dúvidas. Que legal, que delícia ouvir isso. Só que eu também tenho a noção, Van, isso é muito legal. Eu tenho a exata noção que eu só consigo transmitir da forma que eu transmito, não se esteja certo ou errado, mas a forma que eu transmito, ela tá muito ligada ao que eu vivo dentro da minha advocacia. 100%. Porque você enxerga as coisas acontecendo. Então, você não tem uma visão empírica, você tem uma visão prática. De verdade. Aí você olha e fala, não vai por aí que não vai dar certo. Porque comigo já não deu. Porque o aluno me fala uma coisa aqui, eu já enxergo lá na frente. Sim. Porque eu tô passando por aquilo na advocacia. Sim. Então, eu entendo hoje que as duas coisas caminham muito juntas. Porque senão, se você fica só na docência, não que isso seja errado, não é. Mas você não tem a visão prática. E aí, a sua visão é do quê? Do que você estudou. Só que entre o que você estuda e o que acontece na prática, tem um buraco. E esse buraco é só quem tá nas duas pontas que consegue enxergar. Então, hoje eu tenho muito essa visão de não poder. Em nenhum momento da minha vida eu penso, não vou advogar mais, embora eu goste mais de lecionar. Porque eu sei que eu preciso da minha prática dentro da advocacia para poder transmitir aos meus alunos a verdade, que muda a todo momento. Sim. E o direito previdenciário, ele é muito vivo, né? Sim. A todo momento, como você falou. E a questão de... A gente recebe muitas perguntas, né? Qual curso eu pego? Qual pessoa eu sigo? Qual caminho eu levo? Eu sempre trago essa questão. Ter a formação, ela é muito importante. Porque não é só um título. Significa que você tá ali, sentando, estudando todos os dias. Sim. E eu falo que quem quer levantar para ensinar, precisa sentar e aprender todos os dias. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Não é o título que vai te trazer a prática, mas o título te traz a autoridade que você precisa para sustentar aquilo. Perfeito. Então, eu concordo em gênero, tanto que a minha primeira especialização foi... Meu escritório é de 2011, o meu, Gisele Paiva, minha primeira especialização acho que foi 2009.
E aí veio direito previdenciário, 2, processo civil, direito administrativo, direito público, aí até eu desembocar no mestrado, que foi agora recentemente. Mas eu concordo com você. Ainda que, às vezes, a prática seja a sua maior escola, o título te põe como autoridade. Eu tô falando de cliente, principalmente. Tanto cliente quanto a docência. Mas aquilo demonstra que você passou por um caminho que é necessário. E eu falo a humildade mesmo. Sim. A humildade de querer aprender todos os dias. Porque existem algumas pessoas que tá num ego, que levam um ego de que, não, é só prática. Sim. Mas não é. Não. A gente fala que o estudo complementado à prática é como você falou, é algo que pesa muito. Exatamente. E é um peso que não se compara. Nem só quem tá na prática, nem só quem tá no estudo. Você tem que unir os dois. Os perfeito. dois. Então isso é muito legal. Eu queria que você trouxesse pra gente hoje um pouquinho sobre algo que você mais gosta. Então, não sei se é PCD que você quer falar um pouquinho, ou do auxílio acidente. Agora, vamos pensar que nós estamos falando com o público final. Tá. O nosso cliente final mesmo. Tá. O auxílio acidente é algo que quase ninguém sabe, e que se sabe, ele não acredita. Se ele vê alguma publicação, alguma coisa, ele fala, não, tá muito distante. Então, você ali na linha de frente com os seus clientes, o que você poderia trazer de informação como uma atuante, uma militante do auxílio acidente, das experiências que você tem dentro dos seus escritórios, Gi? Se a gente for falar de auxílio acidente, eu brinco que hoje ele tá na moda. Até por conta da própria prospecção de cliente, ele é um benefício que tá mais na moda. Só que ele é um benefício muito pouco explorado da forma correta. Falando agora do direito. Tá bom. Por quê? Geralmente se fala de acidentes típicos ou acidentes de qualquer natureza. Então, se você sofreu um acidente de trânsito, se você sofreu um acidente de trabalho. E tem uma área muito pouco explorada e que eu vejo um grande potencial, que são as doenças do trabalho. E são aquelas doenças que não são caracterizadas de forma fácil, mas que, se uma vez caracterizada, dá ao segurado direito ao auxílio acidente que ele nunca imaginou em ter. E aí, quando eu falo disso, eu já te digo que o meu olhar está principalmente para as doenças psíquicas ocasionadas pelo meio ambiente de trabalho. Nós tivemos agora, recentemente, semana passada, retrasada, a revisão da ANR, que estabelece as doenças psíquicas como doenças do trabalho e impõe que as empresas se adaptem para colocar isso dentro dos laudos. Sim. Por quê? Porque é uma crescente. As doenças psíquicas vieram reconhecidas como doença do trabalho há alguns anos e vem crescendo. Então, eu tenho síndrome depressivo compulsivo, mas qual é a origem? Eu tenho burnout, qual que é a origem? Então, esse mercado, eu entendo que ele é muito pouco explorado. E por quê? Geralmente a pessoa, agora falando do cliente final, ele traz um relatório para o advogado para afastamento do trabalho. Só que às vezes aquela doença, ela não está num patamar que leve ao afastamento do trabalho, ainda que seja temporário, por um auxílio por incapacidade temporária. Às vezes ele está numa situação que ele consegue trabalhar, mas com dificuldade. E aí que a gente precisa enxergar. Em um primeiro momento pode ser o auxílio por incapacidade temporária, ou desde o primeiro momento pode ser o quê? Auxílio acidentário, por conta de doença do trabalho. Então, esse é o mercado que eu vejo, um mercado muito pouco explorado e que os trabalhadores têm que ficar alerta, são com relação às doenças do trabalho. Mas aquelas doenças que ao longo dos anos não eram tão consideradas como doença do trabalho, mas que podem ser. Então, esse é um do tópico que eu gosto sempre de dizer. Outro, que eu entendo que é muito pouco explorado, mais explorado que doenças psíquicas do trabalho, são os acidentes domésticos. Então, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, ok, é mais falado, mais divulgado. E o acidente doméstico, que a gente não tem estatística? A pessoa escorregou no quintal da casa dela, quebrou a perna, deu encurtamento de membro. E essa pessoa? Outro, e os empregados domésticos que passaram a ter direito a partir de 2015, da Lei Complementar 142? E aí não é só o acidente de trabalho, é o acidente doméstico. E esse mercado de auxílio acidente, ele acaba abrindo porta futuramente para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Não é que uma coisa leva a outra, mas é porque você já tem um indicativo que aquela redução da capacidade comprovada para o auxílio acidente, se ela se ramifica para as outras áreas da vida do cliente,
ele vai ter direito, levar. desde que comprovado, para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Perfeito. E o que você teria a dizer pra gente um pouquinho sobre essa portaria nova? Do auxílio-acidente? Do auxílio-acidente. O que você Pois poderia trazer pro pessoal? Primeira coisa que eu vejo sobre a portaria. Essa portaria foi criada, por óbvio, para diminuir o fluxo da perícia. E mais perícia presencial. E mais do que isso, você precisa apresentar o relatório nos termos da portaria, como ela é uma portaria nova. Pelo menos no meu escritório eu não tive nenhum benefício deferido. Tem Você que já seguir. teve? Não. Então, mas eu também não tive nenhum indeferido. Tá parado. Tá pra marcar perícia. Só O que aí você fez com isso? Pois Porque eu respondi. Em um dia, Gi, saíram 17 exigências na parte Eu da também. manhã e 12 exigências na parte da noite. Eu parei, olhei, pensei, falei, tenho duas opções. Uma, eu sempre gostei, acredito que até aprendi com você, de fazer aquilo que o servidor tá pedindo. Sim. Tem coisa que a gente não precisa discutir. Isso. Mas eu olhei o fluxo dentro do escritório e eu falei, eu vou tentar. Porque não custa. O que eu fiz? Eu respondi as 17 exigências, muito educadamente. Senhor servidor, tentamos. Por quê? Ligar no 135 é algo que a gente nunca ficou menos do que 40, 50 minutos Sim. no telefone. Aí a gente faz as contas. 15, 17 clientes vezes 40 minutos. Quanto isso vai demandar? Vai ser um funcionário só para isso. Sim. Respondi todas, Gi, pedindo a gentileza, porque ele tem o acesso ao sistema interno para poder fazer esse agendamento, todas agendadas Pelo servidor. pelo servidor. Por que eu te Às perguntei isso? 17. Porque, no meu entendimento, essa alteração de fluxo para o segurado agendar é justamente na tentativa de desafogar o INSS. Porque se você perde o prazo, o que acontece? O processo é arquivado. Tem que distribuir de novo. Eu, diferente de vocês, de todos os meus processos que saiu exigência, nós ligamos e agendamos. E agendamos Todos. todos eles. Eu coloquei uma pessoa, tirei uma pessoa do fluxo interno do Tá? ADM. Mas foi uma tentativa, tá? E Pra- deu certo ainda, porque pode ser que daqui a pouco já Não não dê dê certo. Mas isso. Eu fiz exatamente o que você imaginou que teria que fazer. Então, eu tirei uma pessoa das análises dos processos em grau de recurso, que fica acompanhando a sessão de julgamento, e falei: você vai pro controle de exigência de auxílio-acidente. Saindo os casos, agenda a perícia. E é mais ou menos por aí. Tem caso que às vezes é mais rápido, tem caso que não. Eu não tenho muita média. dimensão, porque interior é diferente da capital para marcação. Mas em média, uns 40 minutos. É. E aí a gente deu agendou. certo, e aí eu falei, vamos continuar enquanto Se tá dando certo, continua. Daqui a pouco pode não dar mais, tá tudo bem. Aí a gente vai pro telefone. Vai mudando, vai Isso mudando o mesmo. fluxo, tá? Isso. Agora, o que eu entendo? Da portaria. Da portaria. Essa portaria foi estabelecida para alguma questão. É a questão de previamente analisar o benefício para poder deferir, como acontece no Ateste Med, ou para poder indeferir de cara. Como a gente ainda não tem nada, nem de deferimento, tudo marcando para perícia, então a gente não tem padrão. Só que o que me preocupa mais, que a maior parte dos segurados não tem o relatório nos termos da portaria. Não tem. E aí, na maior parte das vezes, o que a gente faz quando não entende muito bem o cenário? Vai no médico e pede. E a data do relatório? Será que isso, na Vai justiça, se indeferir, não vai ser utilizado de alguma forma para a questão da caracterização de sequela tardia? Ou de pedir a reafirmação da DER. Então eu ainda não entendo muito bem como isso Tá. vai se Na comportar. prática. Porque se o perito judicial utilizar esse relatório médico atual para fixar que, porventura, aquela redução ou aquela sequela, o que me preocupa mais é a data da sequela, que aquela sequela, de fato, é daquele relatório, porque antes ele não podia confirmar se tinha ou não tinha sequela, esse é o meu medo. É a indecisão do perito. Quando você tem um acidente típico, que a pessoa perde parte do membro, é visual. Uhum. E quando é uma doença? Do trabalho, que Sim, daí dá como direito, você né? comentou. Porque não é qualquer doença, mas uma doença do trabalho. O perito pode usar aquele relatório que a gente apresentou nos termos da portaria 15 para estabelecer que aquela data tenha sequela. Se aquela data tiver sequela, eu tenho sequela tardia. Pensando no benefício que foi sucessor e que tem um antecedente de auxílio por incapacidade temporária. E se der sequela tardia, você não tem direito a atrasados. Ai, Gisele, mas e o tema 862? O tema 862, ele continua vivo. Ele se aplica. Só que a premissa para você aplicar o 862 é que você tenha a sequela caracterizada no dia imediatamente a alta do auxílio por incapacidade Sim. temporária. Porque senão você não tem o requisito do benefício. Sim. Então essa é a questão. E como tudo é muito bem orquestrado, a gente sabe disso.
Então a gente não sabe muito bem ainda o porquê da realidade da portaria. Se fala muito, mas a gente só vai perceber isso a longo prazo. O que eu tenho feito lá no escritório? Se eu tenho documento no processo, no pedido administrativo de auxílio-acidente, que comprove todos os requisitos legais, ainda que não seja num único documento, eu não junto com o relatório atualizado. Eu não junto. Uma estratégia. Então eu olho o que eu tenho. Se eu tenho documentos que indicam sequela, redução e acidente, ainda que eles sejam separados, como eu disse, um boletim de ocorrência, uma documentação médica, uma que indica a sequela e outra que indica a redução lá de trás. Eu falo que a junção dos documentos indica os requisitos do artigo 86. Porque eu tenho receio da juntada do relatório novo. Ou se eu tenho um relatório pretérito que satisfaz esses requisitos, eu indico aí na exigência, né? Enquanto vai sair na exigência para você apresentar o relatório. Não de marcação de perícia. Onde ele tá. Que aquele relatório já foi apresentado. Certo. Isso, eu não tenho nenhum indeferido até agora. Todos os meus foram pro fluxo de perícia. Ou seja, mesmo não apresentando o relatório atual, passou. Ainda tá lá. Na análise documental, não indeferiu. Sim. Mas a minha visão é essa. É o que isso pode impactar num processo judicial, principalmente nos casos de doença. Eu trabalho muito com doença do trabalho. Então eu tenho um certo receio com isso. Sim. E influencia na onde? No financeiro. Sim. No final, né? Sim. Então tudo que começa aqui, como você falou, a questão de plantar bem, que a gente trouxe até um pouquinho da questão da parte técnica. O quanto é 200% importante. Vamos falar sobre isso, porque se a gente vem um pouquinho para a esfera da gestão agora, muitas pessoas estão procurando só como crescer, como faturar mais, como lucrar mais, como isso, como aquilo. E aí, por um momento, ela acaba esquecendo, ela quer tanto ter mais clientes, ela quer tanto fechar mais contratos, ela quer tanto faturar mais, que ela acaba deixando de lado o conhecimento técnico extremamente necessário para que aquilo dê certo. Sim. Não só para o escritório dela, mas um fim muito maior, que é para o cliente. Sim. Que confia, que buscou, que acreditou, que confiou, que assinou um contrato. Então, eu falo que é uma questão também de junção, né? Sim. Então, a técnica junto com o estudo, enfim, da gestão. Como que você traria isso, Gi, hoje na sua visão, com a experiência que você tem desses 20 anos de experiência de escritório? De escritório meu, começou em 2011. Ainda não deu 20, mas vai dar, né? Vai dar de meu próprio. De formada, eu sou formada desde 2004. Sim. Formada em 2003. Passei no exame da OAB em 2004. Sim. Mas quando você trabalha para outra pessoa, você não tem essa visão de gestacional, de gestão. Não tem. Você só vai ter essa visão no seu. É limitado, né? Não tem, porque você tá ali. Eu era operacional. Então, você tá dentro do operacional de uma coisa que você não vê o que gira fora daquele teu mundo. Sim. Aí, quando você tá no seu escritório, é que você entende como tudo acontece. Sim. Então, aí quando você fala de gestão, você quer dizer a junção entre comercial e operacional? Eu queria que você pudesse trazer pra gente um pouquinho agora, levando até para os advogados, a questão de conhecer realmente do que você está fazendo, de não sair 100%, porque por mais que você tá ali tendo uma visão de cima, é importante que você veja como as coisas estão acontecendo, até porque, que nem eu falei para você, eu só vi que a gente recebeu 17 e-mails porque naquela semana específica a nossa controladoria não estava trabalhando. Então, quem estava ali na cadeira operacional da controladoria naquele momento era eu. Eu ia falar, quem saiu, quem entrou. O dono entra quando sai. Exatamente. E essa é a importância de você entender como tudo acontece para que você possa mudar ou melhorar o fluxo da visão que a gente tem, né? Então, diante desse seu crescimento, do seu conhecimento, o que você poderia trazer para as pessoas da sua experiência dessa questão mesmo? Faturar mais, lucrar mais, fechar mais contrato versus a responsabilidade, que não adianta nada você fechar 100 e você perder 90. Eu penso o seguinte, em primeiro momento, tem uma matemática muito simples. Se você quer girar fluxo de caixa, você tem que fechar muitos contratos de benefícios que rodam rápido. Benefícios que rodam rápido, quando eu digo benefício que roda rápido, é benefício que o CNIS está redondo. Que o segurado aperta botão e consegue a concessão. Esse tipo de benefício não cai na mão do advogado, porque o cliente faz sozinho. Primeiro ponto. Se cai, não é o grande trabalho dele. O que cai na mão do advogado são os benefícios que o segurado não consegue fazer sozinho. Negou. E os benefícios que ele não consegue fazer sozinho nem sempre gira rápido. Esse é o primeiro ponto. Tem uns que giram sim.
O que faz o teu caixa girar em volume é precatório. Precatório faz teu caixa girar em volume. Que demora quanto tempo? Em média, você está falando do início do processo administrativo? Até o final. Vamos colocar em média aí, dependendo do valor da ação, no sentido do valor do benefício, no mínimo 3 anos. Para inscrever o precatório. Não é nada rápido. Se for um precatório que você vai receber no prazo do limite gargalo, que eu chamo, vai mais 2 anos. Então, falaríamos de um processo de 5 anos. O que eu entendo sobre isso? Na minha visão de advocacia, você tem que ter benefícios concedidos no INSS, você tem que ter benefícios concedidos via RPV e você tem que ter benefícios concedidos via precatório. Essa é a minha visão. Aonde tem que estar o teu maior fluxo? Volume. Precatório. Ainda que demore mais. Então, ainda que os benefícios menores façam, em tese, para você pagar despesas fixas e variáveis, o que a gente quer, que é realizar os nossos sonhos e os sonhos da nossa família, tá no precatório. Então, quando você fixa a sua visão, primeira coisa, né? Tudo aquilo que a gente imagina já aconteceu. Então, quando você fixa seu olhar em precatório, você começa a receber clientes que vão te trazer precatório. Eu falei hoje isso no curso, só que a pressa é inimiga da perfeição. E aí, o que acontece? Às vezes, aquele processo, ele era um processo de precatório. Só que você mata a natureza de precatório dele porque você tem uma ânsia e estabelece a estratégia errada. E aí, a primeira coisa, ao invés de ir pra vara, vai pro JEF. E no JEF você não consegue fazer o que teria que ser feito. Ou ainda que ele vá pro JEF, ele teria a possibilidade de virar precatório. Só que você renunciou ao excedente pra ir pro JEF. Então esse é o primeiro olhar que eu tenho. Eu enxergo tudo como uma linha de produção. O que entra, a partir do momento que entra, eu já tenho que entender o que me traz de resultado. O que tem que me trazer de resultado, de meta do escritório, é aquele processo que vai virar precatório. Os outros não é que não me interessam, mas eu sei que me interessam para girar despesas. O que eu fico de olho é nos processos que entram, que eu sei que vira precatório. Esse é o primeiro ponto da minha gestão. Perfeito. Não tô dizendo que tá certo ou Modelo errado. de negócio a gente tá falando. Exatamente. É exatamente disso que eu tô falando, do meu modelo de negócio. Gisele, mas eu não posso viver assim. Eu tenho que ter pressa porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu entendo porque todo mundo tem. Só que talvez o teu modelo de negócio tenha margem para você incluir um trabalho que até então você não faz ou não fazia e que te faz girar o fluxo rápido, não necessariamente da advocacia. Para você ter tempo e folga financeira para se dedicar aos processos que devem ser tratados como eles são tratados. O que eu percebo? Uma mudança muito drástica na advocacia da pandemia para cá. Da pandemia para cá, tudo se tornou digital, processo, tudo. E as redes sociais explodiram. E aí, tudo é falado numa questão de tem que ser rápido. Acontece que o rápido, ele não é organizado com o processo judicial brasileiro. Processo civil, ele tem etapas. E ele não é rápido. Então, eu não tenho como coordenar. O que nasceu para ser rápido é o pedido administrativo. Que o segurado aperta o botão e o quinis está ok e roda. Isso é rápido. Porque não depende nem do advogado para fazer isso. O que tem controvérsia, o que precisa provar, não tem que ser rápido. Tem que ser o quê? Eficaz, efetivo. Essa é a grande diferença. E aí você tem que estar preocupado com o quê? Não apenas com volume, número de contratos. Você tem que estar preocupado com números e qualidade. Por que qualidade? Porque às vezes você fecha 10 contratos, mas que não tem a qualidade de um que vai te dar precatório. Às vezes aqueles 10 que você fechou, aquele contrato nasceu morto. Por quê? Porque são processos que vão levar em procedência. A gente sabe que tem contrato que nasce morto. E aí, é esse ponto que eu queria falar com você. Eu tenho 10, eu distribuo 10 na ânsia, não pensando, na verdade, nem só em mim, mas nem no cliente, porque ele tem um direito. E eu estou matando não só o escritório, mas eu estou matando o direito do meu cliente também. Sim. Quando eu chego nesse ponto, a gente falando ali um pouco de documentação, seja de auxílio assistente de IPCD, que você mata um processo pela ânsia, e como você trouxe, a gente teve um boom muito grande e as pessoas estão olhando 100% em números e não na técnica. Hoje,
com o seu olhar, Gi, diante dos advogados mesmo, que você está olhando de cima, o que você vê? Você vê pessoas literalmente preocupadas em buscar a técnica, em trazer aquilo que ele tem direito, em se aperfeiçoar, ou ele está muito mais preocupado com números e algo rápido, que a gente sabe que não é rápido, que nada na vida é rápido. Tudo tem literalmente um tempo do processo, e não só o tempo do processo do cliente, eu quero dizer, mas o tempo do processo do seu escritório, de crescimento, Sim. de amadurecer. Então, tudo tem um tempo. O que você vê no seu olhar hoje dos advogados que vêm depois da pandemia? Do digital que a gente está falando em si. Você fala do advogado em razão em busca da técnica? Do que eu vejo? Isso. Eles estão buscando técnica ou eles estão buscando 100% o número de crescimento, o número de faturamento e deixando de lado aquilo que também é muito importante, que é a técnica? Eles estão focados em comercial, prospecção. E eles estão achando... Eu não sou a favor nem da advocacia padrão, que fique bem claro isso, nem da advocacia 100% o padrão moderna. Você fala orgânico, que é aquilo que vem da porta, do antigo. Ah, tá. Sabe daquele advogado tá esperando mais alguém tradicional, chegar. Que tá esperando ele chegar, que estuda todo dia em livro, não é disso que eu tô falando. Aquela advocacia lá de trás. Sabe, por exemplo, eu não tenho advogado na família, meu marido tem. Tá. Eu adorava conversar com o tio dele, hoje já falecido. Tá. Porque é um conhecimento que ninguém hoje mais tem. Absurdo. É um conhecimento adquirido na faculdade e nos livros. Então, primeiro ponto, a gente começa com uma deficiência na faculdade. Tá. Começa por aí. Segundo, você cai no escritório de advocacia e aí os advogados pós-pandemia acabam passando por uma pressão que em curto espaço de tempo ele precisa fazer o seu primeiro milhão. Que eu sempre falo, mas da onde veio essa pressão? Você vai chegar lá, só que você tem que ter calma e você tem que focar no que faz você chegar lá. Ou você acha que um maratonista na primeira corrida cumpriu a maratona? Ele não começa nem com meia maratona. Ele começa com 5 quilômetros. Na verdade, ele começa antes. 1,5, 2, 5. Aí vai indo. Meia maratona. E da meia maratona para uma maratona, ele demora. É isso que tem que ser entendido. Então, eles estão focados no comercial. Comercial é importante demais. Só que o comercial não entrega resultado. O comercial abre a tua porta. Quem vai entregar o resultado que o comercial prometeu é o teu operacional. Então, o que eu entendo? Não tem setor mais importante nem menos importante. Tem setores importantes no mesmo patamar. E aí eu coloco os dois. Se você focar o seu olhar só pro comercial, seu comercial sobe, fecha contrato. Só que o seu operacional não entrega. E se o teu operacional não entrega, não entra dinheiro em caixa. Eu nem tô falando do cliente, que aí seria uma outra relação, eu sempre brinco. Eu tô falando do teu caixa de escritório. Só qual é o problema, Van? Isso não é visível a curto espaço de tempo, porque a gente fala de processo. Processo demora. Vou falar no benefício por incapacidade. Se você entra com benefício por incapacidade judicial, demora pelo menos 6 meses. Então, se você toma uma improcedência, já se passaram 6 meses. E aí são 6 meses, tô falando do auxílio, hein? Os outros benefícios demoram mais. 6 meses para você entender que você tá perdendo coisas que você poderia ganhar. Então, eu entendo que a mesma força e dinheiro que você coloca no comercial, com relação a ferramentas, com relação a treinamento, você tem que colocar no operacional. Ou igual ou mais. O pessoal que tá no teu operacional, eu brinco que o pessoal do teu operacional tem que ser assim, rasgado de técnica. Por quê? Porque é ele que vai olhar para onde vai o teu processo. E por mais que você tenha um fluxo pré-determinado de processo judicial ou administrativo, não processo interno. Tá. Por mais que você tenha um fluxo do teu processo, você sempre vai ter um caso que não vai estar naquele fluxo. Por quê? Porque ele é diferente. E aí, se você não tem alguém para entender que aquele caso é diferente, para levar ele para uma estratégia diferente, entra no fluxo errado. Exatamente. Então, o que eu penso? As duas coisas. Perfeito. E outra coisa, entrou contrato, fechou contrato, analisou que não tem viabilidade, rescinde o contrato. Não posso. Onde está escrito que você não pode? Eu fechei o contrato porque eu entendi que era de um jeito. Depois que você me trouxe a documentação, porque geralmente a documentação vem depois do contrato fechado. Já vi que não cabe. Aquilo que eu imaginei que dava pra fazer não dá mais, então eu tô rescindindo o contrato. Eu não vou tentar, porque como eu disse, tem processo.
que a gente sabe que nasce morto. E aí, quando você judicializa, administrativo ainda nem é tanto prejuízo, vamos colocar desse jeito. Mas quando você judicializa um processo que nasceu morto, você tá pagando o teu trabalho. Porque ele tem uma demanda interna, né? Gigantesca. Sim, as pessoas estão trabalhando para aquilo que você já sabe que não vai dar certo. Exatamente. Tá colocando valor, mão de obra, tempo, enfim, naquilo que não vai dar certo. E aí, você começa também outra coisa, desculpa te interromper. Não. Você começa a entrelaçar as áreas. Uhum. Você começa a ter esse olhar entrelaçado. Eu falo que a análise do limbo previdenciário trabalhista começou assim. Você percebeu que o previdenciário não estava trazendo tanto resultado que nem a trabalhista. Isso entrelaçou as áreas. Sim. O escritório que entrelaça essas áreas, ele sai na frente. Tem um poder. Hoje não é mais só trabalhista e previdenciário. Hoje é trabalhista, previdenciário e cível. Quando você enxerga essa área de entrelaçamento, você sai na frente. Só que esse olhar não tá no teu comercial. Tá no operacional, que é o operacional que sabe o que tá vindo de retorno dos processos judiciais. Sim. É ele que tá sabendo o problema que tá sendo ocasionado naquele determinado processo. Aqui tá fluindo bem, aqui não. Aqui a gente tem que mudar a estratégia. E aí, o operacional tem que fazer o relacionamento com o comercial pra falar. Alteração de fluxo. Entrou esse tipo de processo, Não. você vai ou você vai fechar esse contrato e esse contrato. Não é só ele, são os dois. Porque a gente vai trabalhar nas duas frentes. Sim. E quando você fala, só complementando, o entrelaçamento das áreas, é muito legal, porque quando a gente acaba desenhando o organograma de cima, você tendo esse conhecimento todo, tem as duas frentes muito importante, que é o comercial que fecha, o comercial que qualifica, que entende se é viável, se não é, e aí levou para o operacional. Só que eu falo que desde ali do primeiro, o comercial, ele só vai conseguir fazer um bom trabalho se ele tiver um marketing que comunicou o que o seu escritório faz, qual é a autoridade que você tem, qual é a especialidade que você faz. Então, se eu tenho um marketing que faz um bom trabalho, o comercial, ele tem um trabalho, mas é um pouco menor. Se eu não tenho marketing, o comercial, ele tem dois trabalhos, de fazer o marketing, de falar, nós somos bons, isso que a gente entrega, é isso que a gente... E aí, isso vai acontecendo em todas as outras áreas. Exatamente. O operacional, se ele não faz muito bem feito, ele tem reflexo no financeiro. E o financeiro pagou para o marketing, pagou para o comercial fechar contrato, só que o operacional não entregou. Então, é uma linha de produção. É uma linha de produção e o que acontece? Quando você tem esse trabalho do marketing muito bem feito, o trabalho do comercial acaba sendo um pouquinho mais fácil. Só que quando o operacional não entrega no tamanho do teu marketing, você tem um retrabalho, um remarketing extremamente necessário, porque a tua autoridade cai. Perfeito. O problema do operacional, de não entregar resultado, ele não reflete só no teu financeiro. Ele reflete na tua autoridade. Lá na ponta do Exatamente. Aí ele volta. É isso mesmo, é uma linha de produção, mas ela é uma linha de produção cíclica. Ela não é linear. Sim. E aí, quando você fala dessa visão, eu chamo isso de visão balão, porque você não tá no chão, você tá em cima. Você enxerga isso exatamente dessa forma, cíclico. Sim. Porque você sabe tudo onde é importante, todas as áreas são. Uma talvez mais que a outra, sim. Mas é uma visão cíclica. Sim. E aí, o gestor, ainda que ele seja gestor de uma determinada área, mas quando o escritório leva o nome do gestor, ele tem que ter essa visão balão, mas ele tem que andar em todos os setores. Não é trabalhar em todos. É um peso grande. Mas ele tem que andar. Então, ele tem que ir pro financeiro e ver porventura o que tá acontecendo. Quando eu digo andar, é com relação às reuniões. Então, ele tem que ir pro operacional, ele tem que entender onde que tá acontecendo. Então, ele tem que ter essa visão. Por quê? Porque eu brinco que português, claro, é o dele que tá na reta, se alguma coisa der errada. Então, ele tem que ter essa organização de entender por onde que ele vai caminhar. E aí, a gente vai entrando numa fala deliciosa que eu queria entrar com você até no começo, mas a gente vai entrar agora, que foi quando eu conheci você. Então, eu conheci você, não sei se você vai se recordar, foi no Legale. Não lembro de eu ter te conhecido lá, mas o Legale mora no meu coração. Legale. Então, assim, Gi era loira. Quem lembra de doutora Gisele? De cabelo comprido, porque eu tinha mega. Doutora Gisele Paiva era loira. Acho que foi na minha segunda aula, Gi. A primeira inaugural foi com o professor de especialização? Rodrigo Sodero, previdenciário. E a segunda foi com a Gi. E nesta época, quando eu entrei no Legale, eu não era Prev, eu era generalista.
pronta para sair da área jurídica, porque eu não estava me encontrando no direito, não nasci para isso, estava ali em algumas mesas de audiência, algumas discussões, eu falava, Deus, eu acho que eu fiz tudo errado. Era eu com família. Eu falava, briga de Itapuera não é comigo não, meu filho. E eu falava com Deus, e neste momento, Gi, eu procurei duas coisas. Uma amiga que fazia o meu braço prévio, ela falou, você tem que experimentar o prévio antes de sair da área jurídica. E aí, essa minha amiga me trouxe para a especialização, porque para mim sempre foi muito complexo o prévio. Não é algo... Quem se aventura a colocar o prévio, porque, tá sendo legal, tá na moda isso e aquilo, que a gente já falou bastante aqui no nosso podcast, da importância da especialização técnica, chão de fábrica, leitura, lei, tal. E aí eu falei, tá bom, para mim testar, colocar a mão em alguns processos prévios, eu vou ter que fazer um estudo. E também procurei uma mentora, que também foi a minha primeira mentora, a doutora Érica Belon, para fazer a parte de perfil comportamental. Seu? Então, meu. Então foi um momento muito marcante. É uma descoberta, né? Uma descoberta. Foi um momento muito marcante da minha vida, porque eu enxerguei o prévio, ela trouxe para mim alguns testes ali, ela apresentou, ela falou, viu, a sua área, a sua vida dentro da advocacia ainda existe. E é que nessa área aqui, social, previdenciária, eu falei, não, você nem sabe do que você está falando. Uma porque não é sua área, advocacia tal, e outra porque eu não atuo. Eu entendi, mas pelo que a área prévia faz e pelo que você é aqui. E aí, quando eu comecei, que eu encontrei Rodrigo Sodero, falando da vida de vocês, da advocacia de vocês, do que era encontrar aqueles clientes, do que era entregar uma aposentadoria. Acredito que naquela época você já contou a história da mãe ou do pai? Eu não lembro se já naquela época era estava acontecendo. Da minha mãe, da meu pai e veio aí depois. Você contou a história da sua mãe. Então, sabe quando você fala, nossa, tudo que essa pessoa tá vivendo é o que eu quero viver e eu acho que me encontrei. Aquele amor à primeira vista que pra mim não existe, né? O amor, ele vai acontecendo, enfim. Então, fazendo essa introdução toda, Gi, para você trazer um pouquinho da sua especialização quando você fala que o gestor está aqui num balão, conhecendo todas as áreas do escritório, todos os setores, que eu falo que o escritório é uma empresa e que mesmo que seja um único advogado, começando do zero, ele está no marketing, ele está no comercial, ele está no operacional, ele está no financeiro, ele está no estratégico. Sim. Mas ele também está no operacional, ele está no tático. Traga pra gente um pouquinho da sua experiência do perfil comportamental e da importância que é se autoconhecer para que você consiga liderar. É isso mesmo. Não só você, mas liderar uma equipe. Eu falo que entender sobre perfil comportamental, eu tô falando no geral, não necessariamente o seu, né? Mas entender sobre perfil comportamental é libertador. Eu sou formada, eu sou analista comportamental, mas não é uma coisa que eu faço como profissão. Eu fui buscar essa forma. Deixa eu voltar, porque isso tem a ver com o que a gente tá conversando aqui. Tudo que eu gosto, tudo que eu me identifico, eu quero entender. Mas eu não busco fundamento raso. Eu busco fundamento profundo. Então, tanto que esse ano eu estou de folga dos cursos, né? Enquanto aluna, porque eu terminei o mestrado ano passado, enfim. Então eu falei que 2026 eu não ia fazer nada. Mas o ano que vem, a minha próxima especialização é neurociência. Eu quero fazer uma especialização em neurociência, já tá programada, vou fazer na PUC. Só que não é PUC São Paulo, se eu não me engano é PUC Rio Grande do Sul. Felipe que tá vendo, mas eu quero. Esse ano não, esse ano eu falei que eu vou me dedicar aos cursos, à leitura dos meus livros, que acabaram ficando um pouco de lado por conta do mestrado, porque é bem pesado, puxado. Enfim, então eu comecei a estudar superficialmente perfil. Eu falei, nossa, legal isso aqui. Aí o que eu fui? Buscar a fonte. Falei, bom, se eu quero aprender isso, então eu vou entender como tudo acontece. Aí eu fiz a formação em análise comportamental. Então eu sou analista de perfil comportamental. Não trabalho com isso, como eu falei, só dentro do meu escritório. E tenho uma mentoria, que agora não tem nada em aberto, que é o Super Advogado, onde eu ensino os advogados a se conhecerem. Isso. Eu fiz 2 turmas. Só que eu fui fazer a formação porque eu queria entender sobre o perfil. Da onde veio isso? De onde que tudo começou? Qual é essa lógica? Quem que pensou? E aí estudar mais a fundo os próprios perfis, da onde vem a diferença entre perfil e temperamento. Começou assim. E aí, claro, que dentro da formação, você se identifica. E aí você começa a entender quem você é. Aí eu fui fazer
o mapa, que é o mapeamento, que não é o teste. Fui fazer o mapeamento e fiz o mapeamento. Aí, quando chegou o meu mapeamento dentro da minha formação, eu falei, gente, tem uma câmera escondida lá, porque essa sou eu. Só que aí, tudo que tá escondido, você coloca a luz. Então, você descobre o que você é boa e o que você não é. E aí, eu sempre falo pros meus alunos e pra quem trabalha comigo. O que você é bom, você aperfeiçoa. O que você não é bom, você tem 2 caminhos. Ou você melhora até um ponto que aquilo não se torna um peso pra você, porque você não consegue melhorar demais aquilo que você não tem uma habilidade inata, ou você delega. Você tem 2 caminhos. Então, eu brinco que hoje eu me desapeguei de várias coisas, porque eu deleguei. Que delícia, Que não tem a ver comigo. Eu não sou uma pessoa controladora. Eu sou uma pessoa controladora daquilo que me compete. O que não é o que eu não tenho habilidade natural pra fazer, se precisar, eu faço. Mas eu sei que é temporâneo, que nem você falou, do controller. Por exemplo, Felipe, esse tempo, o Felipe que cuida do financeiro, né? A cabeça do meu financeiro é o Felipe. Então, ele é o diretor do financeiro. Esses dias ele ficou doente e não cuidou. Lá vai a Gisele cuidar. Eu odeio. Mas era momentâneo. Fazer o que precisa ser feito. E eu toco bem também. Mas por que eu toco bem? Porque eu me descobri. Se a gente fala da análise DISC, que é o perfil comportamental, eu sou dominante e conforme. Esse é o meu perfil. Dentro disso, eu estabeleci onde é o meu lugar dentro do escritório. Meu lugar é onde? Estratégia de peça por conta do meu conforme. Então, deixa a estrutura de... Não estrutura peticionamento. Deixa a estrutura de tese comigo. Vai pra lá, vem pra cá. E eu estabeleço o fluxo mãe. E deixa o estratégico comigo. Pra onde vai o escritório? Qual mercado vai abrir? E outra coisa, até por conta do perfil, o dominante, ele é corajoso. Ele tem medo. Ele tem. Vai com medo mesmo. Mas ele vai com medo, ele sabe. Acabei de falar isso hoje. Exatamente. Então, assim, tô com uma ideia muito louca, senta que eu quero ouvir. Manda aí. Aí, se eu entendo que a ideia é louca, mas não tanto, que não vai custar tanto tempo, dinheiro, vamos botar em prática. Inclusive, foi assim, sem saber sobre perfil, mas que eu entendi o porquê, depois, conhecendo o perfil, que eu abri um escritório numa cidade de 29 mil habitantes. Porque ninguém fazia. Ninguém falava. Ninguém falava. Eu falei, é lá que eu quero estar. Porque se tem 29 mil habitantes, mas ninguém fala, é melhor eu estar lá do que eu estar numa cidade de 150, que tem várias pessoas que faz, e que tem vários advogados consolidados nesse mercado. E hoje eu sei por que isso. E aí vai indo, né? Aí vem, isso dá certo, isso não dá. Então tá. E aí você começa a olhar, além de olhar pra você, primeira coisa que reflete o perfil comportamental, você vai me entender, casamento. Você entende o outro. Sim. E aí você deixa de querer que as pessoas sejam como você. Porque você entende que cada um tem potencialidades e dificuldades. Inclusive, você sabe quais são as suas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, time. Você começa a realocar pessoas. Eu gosto muito de você, mas aqui não é o teu lugar, vem pra cá. E aí aquela que você olha e que não vai bem em lugar nenhum, você fala, por que eu fiquei segurando essa pessoa? Deixa ela encontrar o caminho dela. Que o caminho dela não é aqui. Às vezes não é nem o direito, às vezes não é... E tá tudo bem. E tá tudo bem, e segue. Enfim, e você começa a perceber também quem você chama pra perto. Perto no sentido de, pra quem você vai abrir teu negócio, quem vai ser seu sócio. E aí, falando de perfil, quando você tá na paridade de sociedade, você não pode ter um sócio igual a você. Tem que ser diferente. Pra quê? Pra somar forças. Porque se você arruma um sócio igual, você potencializa a força igual. E o que não tem? Como é que fica? Cai. Então, entender sobre perfil é necessário. Sim. Tanto como aprender sobre gestão, sobre pessoas e infinitamente. São coisas que eu ainda entendo que no Brasil não tem grande acessibilidade. Não vou dizer que não tem ótimas escolas, mas não tem acessibilidade. Só que você precisa entender que isso faz parte da vida, porque você estuda comportamento humano. Você começa a entender melhor por que as pessoas são como elas são. Falando do perfil comportamental. Por que ela age daquele jeito? Se tem pessoas que realmente você consegue melhorar o que ela não é tão boa ou não. E aí você vai encaixando dentro do teu quebra-cabeça chamado time. Porque daí eu tô falando de pessoas, né? Perfeito. Que eu já te adianto que não é o meu ponto forte.
Perfeito. Entendeu? Por isso que eu falo que eu sei. Sei exatamente onde é meu ponto forte e não é. Time não é meu ponto forte. E tá tudo bem. Sim. Deixa eu no que eu sou forte. Que eu tenho outras pessoas tão boas e com perfis diferentes do meu pra cuidar de time. E aí, quando você descobre isso, esse autoconhecimento, é um poder que talvez as pessoas falam, mas por que ali dá certo e aqui não? Por que aquele ali tá crescendo e aqui não? É simplesmente falta de conhecimento. De autoconhecimento. E mais, perfil comportamental não é uma área de RH. Quem trata o perfil comportamental vai fazer o teste. Ah, eu tenho um RH que faz teste. Perfil comportamental é um estudo de negócio. De negócio. Você precisa entender como é que as pessoas se comportam. Então, ela não é uma área de RH de contratação. Ela é uma área de RH de contratação para você entender inicialmente o perfil que você quer para setor. Acontece que quando tudo tá girando, você tem que entender se aquela pessoa com aquele perfil realmente tá dando certo. Porque às vezes ela é imatura demais. Ou ela tem um determinado perfil no nível tão alto, que ela tem uma potencialidade muito grande, mas ela não se controla. Então tem uma série de coisas. E aí você entendendo sobre isso, a primeira coisa que você traz é o teu olhar pra dentro, pra você entender. Segura a tua onda, porque ele não é igual a você. E você começa também a enxergar. Essa pessoa é muito boa, mas ela ainda é imatura. Eu preciso moldar. Sim. Essa pessoa, ela é boa pra fazer isso. Só que ela precisa segurar a onda. E ela você vai precisa- tratando os pontos Isso. específicos. Lá eu falo que a gente tem a maturidade do colaborador. Eu tenho colaborador bebê, que não necessariamente são só estagiários. Eu tenho colaborador adolescente, que faz uma birrinha, que faz, sabe? E eu tenho colaborador adulto, que tem maturidade para receber e dar feedback de uma forma muito tranquila. E aí você só precisa entender se o bebê tá disposto a É isso passar e evoluir, ou se ele é realmente um bebê birrento e não é ali, como você falou, não cabe aqui, tá tudo bem, não é a cultura da minha empresa, procure, né, o seu caminho, então, isso facilita tanto a vida, né? Muito. A vida, a gestão, você não se decepciona porque você você não cria expectativa sobre o outro. Não. É algo muito mais leve, vamos dizer assim. Muito. Não é que a gente não tem problemas, é que a gente aprendeu a lidar Exatamente. com situações. E conhecer perfil não quer te dizer também que aquela pessoa vai te dar a produtividade que você quer. Só quer não. dizer que você sabe quem ela é no quesito comportamento. E como você age com ela, como você Exatamente. reage com ela. Deixa eu ver qual é o melhor ponto, qual é o melhor horário. E até a gente, né? Porque a gente ali como gestor, se você viu alguma coisa errada, o que você quer fazer na hora? Na hora você quer resolver tudo e gritar e tá. Eu falo que Robertson, que com o perfil oposto dele, ele me ensinou muito dentro do escritório também, quando ele veio pro escritório. Tem dia que ele olha pra mim e ele fala, viu? Você já deu o seu recado pra mim? Eu falo, dei. Ele fala, então agora vai descansar, vai dar uma volta, vai tomar um café. Porque se você continuar aqui dentro do escritório, amanhã já não tem mais colaborador. Literalmente, porque o nosso olhar de cima, ele anda ou vai ou sai. Você falou isso hoje cedo, tomando café com o Felipe, tomando café. Aí ele falou pra mim, desse jeito. Eu nem lembro exatamente por que a gente tava falando sobre isso. Era questão de escritório. Aí ele falou, às vezes eu acho que você é dura demais. Só que porque ele é diferente de mim. Eu sou dominante conforme, ele é estável e influente. Olha o contrário. Aí ele fala, às vezes eu acho que você é dura demais. Só que passou um momento, eu entendo por que você fez aquilo ao lado estável dele. Eu entendo. Então, às vezes eu não concordo, mas eu entendo por que você fez. E às vezes eu continuo não concordando com a tua forma de agir. Mas eu sei por que você fez aquilo. Então ele fala disso, ele fala, se eu tivesse que resolver isso, eu faria diferente. Aí eu só falo pra ele, mas será que você fazendo diferente, você teria o resultado que eu tive? O autoconhecimento. Doutora Gisele, eu não concordo, mas eu entendo por que você tá seguindo esse caminho. Exatamente. Isso evita briga, isso evita discussão desnecessária, Tudo. foco na onde você não precisa colocar. Tudo. E aí, acho que foi semana passada, eu ouvi uma frase que faz muito sentido. Eu não lembro exatamente aonde. Porque assim, o líder, ele não precisa ser amado, ele tem que ser respeitado. E aí, pra você ser respeitado, você tem que transitar entre o amado e o odiado. Você tem que transitar entre os dois. Porque tem que ser desconfortável. Se for confortável, não vai sair do lugar. Não, senão você concordar com tudo, dizer que tá tudo certo, depois você faz, amanhã você faz, daqui a pouco você tem uma bomba relógio, prestes a explodir. E tem hora
que tem que ser duro. Sim. E tem hora que as pessoas precisam ouvir o que deve ouvir. Sim. E não com cuidado. É óbvio que você tem que ter educação, tudo isso. Mas tem hora que eu falo que é 1 a 1. E assim, rasgo o verbo. Por quê? Eu brinco, minha mãe fazia isso comigo. Isso não me tornou uma pessoa pior. Olha e sim onde eu melhor. estou. Então essa história também de você ter muito dedo, tem que tomar cuidado. Você não pode ser amado, você tem que ser respeitado. E tem hora que você tem que mostrar quem é você ali. Muito bom, Gi. Muito bom. Que delícia. A gente tá acabando, assim, Ih. estourado o nosso tempo. Mas eu ainda quero ouvir um pouquinho para você trazer pro pessoal, enfim, pros advogados que estão assistindo a gente, a questão da inteligência artificial. Nossa. Ela veio, não deu muita opção. Não. Ela tá ali, ou você aprende, ou você vai ficando pra trás. Sim. Porque não tem opção. Ou você aprende, ou você fica pra trás. Sim. Igual que a gente tá falando da extrema necessidade de um conhecimento técnico disso, daquilo. Tudo. O que você poderia trazer para esses advogados que ainda pensam? Tenho mesmo que aprender inteligência artificial? É algo mesmo necessário? Pois é. O que você traz pra Inteligência eles? artificial, ela vai substituir o profissional automático. Profissional que não tem pensamento crítico, Raso. que ele não sabe. Tem muito advogado hoje, profissional hoje, que ele não consegue formar uma frase. Você pergunta pra ele, tá, mas qual é a tua dúvida? Ele não sabe. Isso eu chamo de pensamento crítico dentro do meu cenário de convivência. O advogado que não sabe ter o pensamento crítico, ele vai ser substituído. Então, ou seja, IA, primeira coisa, ela não é moda, ela veio pra ficar? Não, ela veio pra substituir mão de obra. Essa é a lógica. Ela veio para substituir mão de obra. Ponto. Quem fica e quem sai. Só fica quem tem pensamento crítico e consegue ter um entendimento que vai muito além do que a IA faz. Primeiro ponto. IA não tem soft skills, só hard skills. Então, conhecimento técnico você consegue ali. Emocional, não. Por isso que eu não sou a favor de um comercial 100% robotizado. Porque tem hora que é a emoção que fecha contrato. Você sabe disso? Sim. Porque eu sei que você é Sim, influente. sim. O teu operacional, ele também não pode ser 100% robotizado. Porque na hora que você precisa fazer uma audiência, sustentação oral, você precisa ter um roteiro preparado, mas tem que ser o olhar do teu lado emocional que vai operar. Ponto. Junto com a técnica. Junto. Mas aonde entra em A? Em tudo. Comercial, operacional, financeiro e marketing. Tudo que é automático, que é manual, que é mão de obra automática, linha de produção. Repetitiva. Tudo IA faz. Aonde a pessoa entra? Aonde você precisa de soft skills. Aí ela entra. Ou aquele olhar estratégico no operacional que a IA ainda não consegue ter. E aí, quando a gente fala dessa era tecnológica e que é uma situação sem volta, o que eu também tenho que entender? O advogado, ele tem que estudar e entender como funciona, porque o lado contrário já usa, e há muitos anos. Então, eu tenho o Judiciário usando, eu tenho Procuradoria Federal usando, eu tenho o INSS usando. Se ele tem o lado contrário dentro da disputa judicial usando, e ele não usa, você tá brigando com disparidade de armas. E aí a sua chance de perder é gigante, porque o olho nu não enxerga o que a IA enxerga. Perfeito. Passa detalhes. Então eu entendo que, como eu já falei, que a gente vem falando do estudo, não adianta você querer usar, você tem que entender e para saber como usar. E muda muito. Então eu falo que às vezes acaba se tornando uma coisa um pouco cansativa, porque muda muito. Então o que você usava 2 anos atrás, você não usa mais do mesmo jeito. Mas tudo bem, a gente reaprende e realinha a roda, porque tudo é evolução. E aí, quando você começa a entender que a IA te ajuda no que é repetitivo, você começa a entender que você tem tempo de sobra. Não sobrando, mas tempo para focar naquilo que precisa de você. Do humano. Balão, de andar pra lá, pra cá. Onde você tá andando no seu setor? Porque você tá tendo tempo. Porque a maior parte das coisas estão sendo feitas por IA no automático, tarefas repetitivas. Aquela pessoa que às vezes você contratou pra fazer uma tarefa repetitiva, mas ela é boa. Realinha ela. Coloca ela com uma responsabilidade maior, ganhando mais e automatiza aquilo lá. Então esse é o olhar que eu tenho. Precisa fazer. E aí as profissões de base perdem espaço. Eu brinco que eu não sei como é que vai ficar a função de estagiário. Não é que ela vai deixar de existir, não é isso. Que a função do estágio é te preparar para o mercado. Mas hoje em dia, para você contratar um estagiário, a primeira coisa que ele tem que entender de IA.
além do técnico, né? Além de tudo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é um mercado que veio para ficar. E é o nosso hoje. Questionável. E aí você percebe a evolução. Por exemplo, lá 2023, a gente criava assistente. Até hoje eu crio. Porque o meu operacional, a base dele é assistente de IA. Só que hoje você já faz programação em IA. Você roda tráfego pago em IA. Você programa CRM em IA. Você automatiza tarefas. O meu controller é IA. Eu não tenho mais uma pessoa no controller do judicial. Então você começa a perceber coisas que você fala, não imaginei que ia chegar nisso. Enfim, mas eu brinco, né? Acontecendo muito rápido. Antigamente você não imaginava que você ia ter carro elétrico. Sim. Enfim, então é tudo dessa forma. Sim. Hoje é você entender aonde aquilo encaixa dentro do teu escritório. Antigamente você tinha uma pessoa do teu marketing que fazia arte. Hoje você tem uma pessoa que basicamente só cria a evolução das artes e verifica a veracidade das artes. Então ela não cria mais nada. Ela só comanda aquilo. Então é muito legal, eu gosto muito. Eu acho muito legal essa mudança de mercado. Sim, é um avanço muito grande, né? Muito. Gi, que delícia. Foi maravilhoso. Muito Passou bom. muito rápido a nossa hora. Nem parece que faz uma hora que a gente tá aqui batendo esse papo. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada por você ter tirado um tempinho da sua agenda para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a gente aqui conseguiu trazer um pouco de conhecimento, algumas mentes mais abertas, entendendo mais um pouquinho. Se você quiser deixar uma frase para o nosso pessoal que está nos Obrigada. assistindo. Primeiro te agradecer. Muito obrigado, Van, pelo convite. Amei. É sempre muito bom falar de uma forma leve de algo que comanda a nossa vida, que governa a nossa vida. E o que eu queria falar para quem está assistindo a gente, primeira coisa, não desista. Se você entende que o direito previdenciário é o seu caminho, não desista. O que você precisa sempre é estudar. E por quê? Porque tudo aquilo que você quer, você consegue. Qual é a diferença entre quem consegue e quem não consegue? É o tempo que você insiste naquilo. Às vezes o que você busca, o sucesso que você quer, tá um passo de quando você falou não quero mais. Então não desista. Se o previdenciário é para você, siga. Muito bom. Que delícia. Obrigada. Adorei ouvir Obrigada. a frase. Realmente foi isso. Então, ficamos aqui em mais um episódio. Se você gostou, se você curtiu. Se você não segue ainda a doutora Gisele, acho difícil. Mas procure ela lá, que eu tenho certeza que vai agregar na sua advocacia diariamente.